Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos falar um tema que, dentro do pecado do orgulho, ele se destaca, que é a vaidade, e já chamamos ela de maldita aqui pelo processo que ela nos leva a perder a nossa própria alma, né? Amanhã é dia de São Miguel Arcanjo. Nós temos que lembrar que a vaidade foi um dos atributos de Satanás, né? Que Ezequiel 28, aplicando ao rei de Tiro, pega todas aquelas qualidades que a igreja tradicionalmente sempre aplicou a Satanás, né? Como aquele que se acha poderoso, aquele que se acha vaidoso, aquele que se acha cheio do poder. Porque quando nós falamos orgulho, então vem claro, orgulho é pecado, orgulho é mal, mas quando falamos vaidade, imediatamente na cabeça das pessoas vem beleza. Então, se é bela, a pessoa vaidosa começa a se tornar algo como se vaidade fosse uma virtude. É orgulho, mas não é tanto. É beleza, é exaltação da beleza. Então, vaidade pode. O que acontece é esses conceitos que não são muito claros, então a gente colocar isso, né? O Papa São João Paulo II, na Carta aos Artistas de 1999, ele pega uma frase, né? No item, no número 3, um conhecido poeta polaco, Cipriano Norwid, escreveu: a beleza é para dar entusiasmo ao trabalho, o trabalho faz ressurgir. Mas então, o que é beleza? Tudo que tinha criado era bom. Deus viu que era belo, porque a tradução da Septuaginta daquilo que é colocado como bom é colocado como belo, porque o belo e o bom, muitas vezes no kalos, eles se unem. Então tem o agathos, que é bom, mas ali, e ainda vai falar que esses conceitos se unem em kalogakatia, quer dizer, kalos e agathos, na mesma palavra, mas o autor da Septuaginta traduziu bom por belo, né? Então Deus viu que era bom, Deus viu que era belo. Por isso, beleza é a expressão visível do bem. Foi Deus que é o autor, Ele é o autor da beleza, e da beleza quer nos levar ao bem. E toda manifestação do bem é a beleza, tá? Como diz Platão, aqui também o Papa vai colocar, a força do bem refugiou-se na natureza do belo, né? Então, tudo aquilo que é o bem se torna aí belo, e tudo que é belo tem que conduzir para aquilo que é o bem, né? Da mesma forma, na parábola dos talentos, né? O Papa vai dizer, Mateus 25, né? Adverte que ao mesmo tempo a obrigação de não desperdiçar esse talento, mas desenvolver, colocá-lo a serviço do próximo e toda a humanidade. Então, o que pensar? A beleza é feita para nos atrair para o bem, e esse bem, que é o próprio Deus, é o referencial. Então isso vai ser o mote que nós vamos conversar o tempo todo aqui. A beleza é feita para nos atrair ao bem. O bem é Deus, caritas é Deus, é amor. Então a beleza está a serviço do relacionamento pleno do ser humano, consigo mesmo, com Deus e com as pessoas. Na medida que eu começo a desvirtuar este processo da ligação do belo com o bem, aí vai entrando aquilo que nós vamos chamar aqui, e que a Sagrada Escritura chama de vaidade, que ela se torna maldita porque leva à perda do ser humano, porque ela se torna fator de idolatria, e isso daí faz o ser humano se perder. Basta ver que há vários tipos de vaidade. Então, também outro conceito que nós vamos trabalhar é: vaidade não é só beleza física. Então tem a vaidade do poder, aquele que usa o poder para se mostrar, que deveria ser um serviço para o bem, porém vira algo de autorreferencialidade.
Então tem a vaidade intelectual, tem a vaidade espiritual, a pessoa que se acha nos cumes aí do relacionamento com Deus e nada mais passa. Por isso, no evangelho de ontem, as prostitutas e os publicanos os precederão no reino de Deus. Então, os anciãos, eles têm que acordar que a religiosidade deles é algo de autorreferencialidade. Eles estão buscando, no final das contas, a eles mesmos e não o próprio Deus. Enquanto a prostituta convertida, o cobrador de impostos que se voltou para Deus, a radicalidade da procura é tão grande que ele não cabe vaidade, porque eles sabem quem eles são, né? Em Lucas 12, versículo 13 a 21, alguém da multidão disse: Mestre, diz a meu irmão, reparte comigo a herança. Ele respondeu: Homem, quem me estabeleceu juiz ou árbitro da vossa partilha? Depois lhe disse: Precavei-vos cuidadosamente de qualquer cupidez, pois mesmo na abundância a vida do homem não é assegurada por seus bens. E contou-lhes uma parábola: a terra de um rico produziu muito. Ele então refletia: que hei de fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Depois pensou: eis que eu vou fazer, vou demolir meus celeiros, construir maiores, e lá hei de recolher todo o meu trigo e os meus bens. E direi à minha alma, tens uma grande quantidade de bens em reserva para muitos anos, repousa, come, bebe, regala-te. Mas o Senhor lhe disse: insensato, nessa mesma noite ser-te-á reclamada a alma, e as coisas que acumulastes de quem serão? Assim acontece com aquele que ajunta tesouros para si mesmo e não é rico para Deus. Aqui uma palavra-chave que é cupidez, pranexia no grego, vem de pleion, que é a maior quantidade, que é erro, que é também maior quantidade, e erro é ter, quer dizer, é aquele que tem e quer ter em abundância, em abundância, em abundância. Reparem que a vaidade aqui é o que? Ele coloca a sua vida na abundância de bens. Então ele olha a abundância de bens e fala: agora eu tenho vida. Não, nós só temos vida por causa de Deus e não pela abundância de bens, né? Então, cuidado, Jesus falou: cuidado para não colocar a tua alma estribada, alicerçada nisso. E a frase final é o que a Sagrada Escritura vai nos orientar. Assim acontece com aquele que ajunta tesouros para si mesmo e não é rico para Deus. O que é ser rico para Deus? Ser rico para Deus é estar pleno dele, não tem outra chave. Então, a pessoa que pega o poder, pega a beleza, pega seja lá o que for, para referenciar a si mesma, ela é vaidosa, ela não tem tesouros acumulados para Deus. Então vamos começar. Vaidade, que é rebelde, vem de vapor d'água, de fôlego, de vapor, e aí a própria vaidade. Porque o que é o vapor d'água? Ele é instantâneo, então ele vai, passa e desaparece. Tanto que o nome de Abel é a mesma palavra, né? Quer dizer, é aquele que teve uma vida curta, né? Foi assassinado pelo seu irmão. Mas nós, mesmo com a nossa vida curta, como Abel, o sacrifício de Abel, como diz a oração eucarística primeira, essa nossa vida curta, esse vapor d'água que é a nossa vida, deveria louvar e subir até Deus, né? Então a nossa vida deve ter por referencial a Deus. Mas o que acontece? O que acontece é que nós queremos referenciar nós mesmos. Nós queremos nos fechar em nós mesmos. Em 2 Reis 17:15, quando faz todo um resumo sobre por que a invasão assíria acontece, desprezaram os seus estatutos, falando do povo, bem como a aliança
ele havia concluído com seus pais e as ordens que havia dado. Correndo atrás da vaidade, eles próprios se tornaram vaidade, com nações ao seu redor, apesar do Senhor lhes ter ordenado que não agissem como elas. Vaidades aqui são os ídolos. Quem adora o ídolo, como vai dizer o Salmo também, se torna como ele. Quem se prende no vazio, vai se tornar vazio também. Quem quer idolatrar e segurar o vapor na mão, segurar o hálito, não vai conseguir e vai se perder. Então, na medida que eu absolutizo esse tipo de realidade, eu estou condenado a me tornar vão, vazio, vapor d'água, aquilo que passa. Então eu não posso absolutizar aquilo que passa, de jeito nenhum. Em Isaías 57:13, então sempre aqui dentro do prisma da Sagrada Escritura. Quando clamares a tua coleção de ídolos que te livre, levá-los-á ao vento, um assopro os arrebentará todos, mas o que confia em mim herdará a terra e possuirá meu santo monte. Aqui esse assopro aqui também é a mesma palavra reverber, quer dizer, esse sopro, essa coisa inferior, pequena, transitória, são os ídolos também. Uma outra categoria que é aplicada, essa que nós traduzimos por vaidade, é a vida terrena. Então, Salmo 39:5. Veio um palmo, são os teus dias que me destes, minha duração é um nada frente a ti, todo homem que se levanta é apenas um sopro. Esse sopro é reverber. Apesar disso, no Salmo 78:33, com relação ao evento das codornizes lá no Êxodo, continuaram a pecar, não tinham fé em maravilhas, ele consumiu os seus dias num sopro, e os seus anos num terror. Salmo 144:4, aí é realmente o que condensa numa pequena frase: o homem é como um sopro, seus dias como a sombra que passa. Então, uma outra categoria aí que vai dar nessa vaidade é os dias que passam. A vida do homem é como a de Abel, é uma vida transitória, mas o sacrifício de Abel foi agradável a Deus. Enquanto Caim, que vai na classe dos ferreiros, é aquele que se apoia no poder, se apoia na força, se apoia nisso, então pode ter a marca de Caim, pode viver muitos anos aqui, mas a vida efêmera, para os olhos humanos, obviamente, de Abel e o seu sacrifício agradável a Deus, esse sim é vida, isso sim é vida. Novamente falando, por isso que ele é citado como modelo de sacrifício na oração eucarística primeira do cânon romano. Agora, obviamente, a obra maior é Eclesiastes, né, que vai fazer toda uma meditação aí sobre a vaidade. Então, ele vai falar sobre o retorno cíclico das coisas, né, que a vida é vaidade, aí não só a vida humana, mas ele vai falar que toda a vida ela é cíclica, repetitiva, e é isto que nós vemos. E por isso a inutilidade do esforço humano. Vai falar dos limites da realidade humana, e aí vai apresentar algumas reflexões. Quando lá no começo vai falar vaidade das vaidades, tudo é vaidade, ele não está falando de Deus, obviamente, né? Ele está falando dessa realidade humana que é transitória, dessa realidade que é gerações vêm, gerações vão e tudo passa, né? Havelim, né? Mateotonto. Então, essa vaidade que passa. Então, esse conceito, por isso, por que é vaidade das vaidades? Está falando da grande vaidade, né? Está falando de uma coisa superlativa que incorpora o mundo todo.
Então o universo que está tudo sobre o Sol, ele é transitório, tá? Ele não é um pessimista, como diz um comentário, ele simplesmente está constatando a realidade como ela é. Nós vemos isso. Por isso que ele convida a ver, veja abaixo do Sol, quer dizer, veja toda a realidade como ela é. Isso, então, ele é um realista, o autor do Eclesiastes. Então ele vai trabalhando as várias categorias aí de vaidade e transitoriedade. Em Eclesiastes, aí no 1, de 14 a 15, atendei para todas as obras que fazem debaixo do sol, e eis que era vaidade correr atrás do vento, né? Quer dizer, coisas que passam. Das possessões terrenas também é vaidade. Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso, disse, é loucura, e da alegria que se serve. São Paulo vai falar isso na 1 Coríntios 7,30, porque esperava ansiosamente a vinda do Senhor, e ele vai falar a partir do 29. Eis que vos digo, irmãos, o que tem, o tempo se faz curto, resta, pois, aqueles que têm esposa, seja como se não a tivessem, aqueles que choram como se não chorassem, aqueles que se regozijam como se não se regozijassem, aqueles que compram como se não possuíssem, aqueles que usam desse mundo como se não usassem plenamente, pois a figura desse mundo passa, né? Então, a figura, ou esquema, quer dizer, a figura desse mundo passa. São Paulo não está falando para desprezar o matrimônio, nem desprezar o riso, nem desprezar o choro, né? É o mesmo princípio que está lá no Sermão da Montanha. Os que choram serão consolados. Quer dizer, essa consolação, obviamente, é na vida eterna. Então, ele está falando o quê? A transitoriedade. Não se apegue à esposa, não se apegue ao riso, não se apegue à tristeza, não se apegue a nada. Tudo vai passar, né? Tudo vai passar. Também o autor do Eclesiastes vai falar da vaidade da própria sabedoria. Em 2,15, pelo que disse comigo, o que acontece ao estulto, assim me sucede a mim, porque, pois, busquei eu mais sabedoria, então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Para que ficar conhecendo tanto? Pelo que aborreci da vida, pois me foi penosa a obra que está debaixo do sol. Ensino, tudo é vaidade e correr atrás do vento. A vaidade do trabalho. E quem pode dizer, 2,19, que se será sábio e estudo, contudo, ele terá domínio sobre o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Isto é vaidade. 2,23, porque todos os seus dias são dores, seu trabalho é desgosto, até o dia não descansa o seu coração, também isso é vaidade. Brevidade da vida, 3,19, porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais, o mesmo lhe sucede, como morrer um, assim morre o outro, todos o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem um homem, porque tudo é vaidade. A vaidade das riquezas, 5,10, quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda também isso é vaidade. E aí pensar, mas se é assim, então nada vale a pena, né? Depois o autor do Eclesiastes vai dar a solução, como nós vamos ver mais para frente. Então, o que ele estava falando desse vazio? Então, quando a gente lê vaidade, pode substituir por vazio. Então é vazio. O que seria vazio? Quando a sabedoria é só para saber, ela é buscada por si mesma, conforme está em 1 Coríntios 1, sabedoria do mundo, como vai dizer São Paulo. Se eu me fixo só na sabedoria pelo saber, para eu mostrar para os outros que eu tenho cultura, que eu tenho sabedoria, que eu tenho inteligência, que eu sou uma HD cheia de informação, isso é vaidade, não serve para nada. Se eu tenho riqueza, dinheiro, que é só para o meu prazer, para a minha autorreferencialidade, isso é vaidade.
Mas vamos pegar aquilo que é o mais claro, que é a beleza humana, né? Aí vai ter várias classes. Mas eu preciso me cuidar, eu preciso... Quando a mulher ou o homem trabalha a beleza em função do amor a uma outra pessoa, para realmente se unir verdadeiramente ao outro, lembremos que Eclesiastes está antes de um outro livro na Sagrada Escritura, que é o Cântico dos Cânticos. E ali a exaltação da beleza feminina e masculina vai ser levada ao cume. Mas ali está ordenada ao amor, à união dos dois. Se eu tenho vaidade para acorrentar alguém a mim, se eu transformo a minha beleza em situação de escravidão minha e do outro, isso é vaidade pura. Isso é vaidade pura. Tá? Então a beleza existe para exaltar a união dos dois e não para um acorrentar o outro. Tá? Então a cirurgia plástica, na medida que eu começo a fazer por idolatrar, com casos que a pessoa fez 100 e poucas cirurgias, isso daí é doentio. Quer dizer, é algo que a pessoa quer segurar o vento, porque a beleza vai passar, não tem como. Tá? Então a pessoa que absolutiza isso, ela precisa refletir sobre quem ela é, né? Quem ela é. Então Deus nos deu a pedagogia das idades para nos colocar no nosso devido lugar, para que a gente possa valorizar aquilo que realmente permanece. Então a pessoa que na vaidade, uma vaidade absoluta, seja por cirurgia plástica ou cosmético, seja lá o que for, e começa a se querer segurar a beleza de qualquer maneira, ela está numa idolatria, porque ela quer idolatrar relacionamento, segurar para cima, mas ela não vai conseguir. Tá? O outro lado, a pessoa que eu fico sujo, eu não tenho asseio porque eu sou despojado de vaidade. Não, então não vai se confundir falta de asseio com vaidade. Santa Teresa vai dizer que pobreza não é sinônimo de sujeira. Porque o asseio, olha nós hoje em pandemia, nós temos que cuidar de nós e cuidar do outro. Então eu não tenho o direito de colocar a vida do outro em perigo. Então o asseio é a mesma coisa. Então eu estou cuidando do meu relacionamento comigo mesmo, com os outros, e se eu estou cuidando dos filhos de Deus, eu estou cuidando das coisas de Deus. Então esse equilíbrio, porque este é o problema, a pessoa pegar o conceito de vaidade e ficar usando ele de forma benéfica, como se fosse uma grande virtude, o que não é. Então é bom dar os nomes correspondentes às ações, e a gente fazer uma reflexão se eu não estou caindo nisso. A doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, que tem um canal do YouTube, depois eu coloco a referência neste post, ela vai falar do narcisismo. Então o narcisista também bate muito com isso que é vaidade. Então só algumas frases. Acha que é merecedor de tudo e os outros não merecem estar com ele. Tá? Então o narcisista, aquele que exalta essa vaidade ao máximo, ele acha que os outros têm obrigação de reconhecer o poder, a beleza, a sabedoria, seja lá, o que for. Então eles acham que os outros têm que se submeter a ele. E que ele está fazendo um favor ao se relacionar com essas pessoas que são mais baixas do que ele. Então o narcisista, a idolatria dessa aparência, Narciso que se encanta e se joga no lago por encantamento com a própria beleza, mas não é somente beleza física. Então é também a beleza intelectual, a beleza do poder e tudo mais aí, esse absolutizar. Quantas pessoas não ficam encantadas com o poder e aí vai ficando desequilibrada com isso. Quer a idolatria do outro e não tem empatia nenhuma pelo outro. Então simplesmente os outros são coisas que estão curvadas a meu próprio poder. O outro é obrigado a satisfazê-lo o tempo todo. Então quando ele vê a pessoa servindo,
ele não vê que é um serviço de uma pessoa para ele vê que não é nada mais do que a obrigação daquela pessoa o servir, porque ele é tão belo que o outro é obrigado a servi-lo, tá? Então tem um raciocínio satânico por trás disso que é muito grande. Por isso que a libertação que São Miguel Arcanjo nos faz é pelo próprio nome, quem como Deus. Então esse quem como Deus, eu tenho que de vez em quando refletir sobre isso, ou todo o tempo, e ver se eu não estou querendo ser Deus do outro, né? Porque esse é o raciocínio que está por trás de uma cabeça dessa. Não aceita que podem aprender com o outro, com o menor. Eu já sei tudo, eu sou a suma beleza, eu sou o sumo do supra-sumo. Então o outro não tem nada, o outro só existe para me servir, né? É um narcisista louco, e é um grande invejoso, porque na medida que ele vê uma pessoa ultrapassar, ele a destrói, tá? Então a vaidade nesse ponto chega ao nível do doentio, né? Santa Teresa, no livro da Vida, capítulo 25, versículo 21, vai dizer: o demônio, tá? Porque vendo alguém que está cego ao buscar seu repouso em coisas vãs, então o demônio ele se aproveita dessa vaidade como uma grande brecha para ele agir. E tão vãs quanto as coisas desse mundo, que são brinquedos de criança, porque perante aquilo que é a vida em Deus é brinquedo de criança. Ele logo percebe que se trata de uma criança infantil, tratando como tal, enfrentando inúmeras vezes. Quer dizer, ele vai encontrar nessa brecha e vai procurar abrir os caminhos para que essa pessoa fique cada vez mais na vaidade. Caminho de perfeição, capítulo 40, versículo 3. Aquele que de fato amam a Deus, amam tudo o que é bom, desejam o que é bom, estimulam o que é bom, louvam tudo o que é bom. Pensais que quem ama genuinamente a Deus possa amar as vaidades? Ela pergunta: não. Tampouco pode amar as riquezas, coisas do mundo, deleites, honras, ou ter contentas ou inveja. Então aquele que ama Deus, lembra lá da frase de Jesus, os tesouros de Deus. Quem ama aquilo que Deus é e seus tesouros, que é aquilo que Deus nos dá e que aponta para Ele, não vai se prender à vaidade. Não vai se prender à vaidade. E mesmo que se prenda, Deus vai mandar alguma coisa para libertar a alma que o ama dessa vaidade. Então não tem como contemporizar. Ah, mas então não posso gostar de nada. Não. Tudo que nós gostamos, nós vamos buscar Deus, né? Então é isso. E aqui, concluindo, nós falamos do Eclesiastes, né? Então o Eclesiastes não é um livro pessimista, é um livro realista. Então às vezes pessoas ficam lá só no versículo 2 do capítulo 1, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, porque ele termina também o livro dessa maneira, só que ele dá uma solução. Eclesiástico 2, 24 e 25. Eis que a felicidade do homem é comer e beber. Ao mesmo tempo ele vai falar que também comer e beber é vaidade, mas como que pode? Desfrutando do produto do seu trabalho, e vejo que também isso vem da mão de Deus. Pois quem pode comer e beber sem que isso venha de Deus? Comer e beber, só pelo comer e beber, sem referenciar a Deus, é vaidade. Porque você começa numa idolatria. Quando vejo que isso é dom de Deus, e que o comer e beber, e aí a Festa de Babette, o filme que é preferido do Papa Francisco, mostra isso claramente. Quer dizer, o banquete ali se torna fator de relacionamento humano. Então ali se torna a mudança da imagem de Deus. Aí nós temos que comer e beber, ele deixa de ser vaidade e passa a ser caminho de encontro com Deus. Então tudo que acontece, eu vou buscar Deus ali, tá? Santa Beatriz da Silva, que insuflou pela própria beleza e foi trancafiada por causa disso, ela cobriu o rosto para nunca mais a beleza ser causa disso.
Então, é por quê? Porque ela buscou verdadeiramente a Deus. Precisamos fazer isso? Não precisa chegar nisso. Mas eu tenho que aprender a ver qual é a minha beleza. Qual é o caminho externo que leva àquilo que é o meu bem. Então, eu tenho que aprender a fazer isso e não absolutizar o belo em si. Tá? Eclesiastes 5,18. Todo homem a quem Deus concede riqueza, lembrar que nós só falamos lá em cima, riqueza é vaidade, lembremos, e recursos que o tornam capaz de sustentar-se, de receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Ele não se lembrará muito dos dias que viveu, pois Deus enche seu coração de alegria, então aí deixa de ser vaidade. Se eu tenho riquezas, mas considero isso dom de Deus, e vou buscar transformar minha riqueza em bem para o outro, aí acabou o processo da vaidade. Aí começou a ser instrumento de dom de Deus. Né? Eclesiastes 7,14. Em tempo de felicidade, ser feliz. Em tempo de felicidade, ser feliz. E no dia da desgraça, reflete. Deus fez tanto um como o outro, para que o homem nada encontre atrás de si. Então, tanto a desgraça quanto a alegria, eu vou referenciar a Deus. Tá? E vou buscar o que Deus está querendo falar comigo, tanto com a felicidade, quanto com a tristeza. E encerrando, 9,1, o destino. Sim, em tudo isto coloquei todo o coração, e experimentei isto, a saber, que os justos e os sábios, com as suas obras, estão nas mãos de Deus. Assim encerra o livro. Então, vaidade, tudo passa, tudo é transitório, não absolutize aquilo que é transitório. Se Deus te deu a beleza, se Deus te deu a inteligência, se Deus te deu a sabedoria, se Deus te deu tudo isso, é para servir as pessoas e levá-las a Deus. Se Deus te deu talento, como a alegria, como o humor de fazer as pessoas se alegrarem, isso deve levar as pessoas a se descobrirem mais humanas para se referenciar a Deus. Se eu vou fazer tudo isso referenciar a mim, eu entro na idolatria e eu vou me tornar vazio, porque começo a confiar nas coisas vazias. Peçamos então ao Senhor que consideremos toda a vaidade como maldita, consideremos tudo aquilo que não é colocado a serviço como maldito, mas bendigamos e louvemos a Deus tudo aquilo que Ele nos deu de qualidade, de beleza, de belo, para referenciar a Ele. Então, que São Miguel Arcanjo, aquele que bradou quem como Deus, nós em cada ação possamos bradar quem é como Deus. Nada é como Deus, então nada disso eu posso absolutizar, mas tudo eu posso levar ao relacionamento com Deus. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna.